Turbulência. Entenda como se forma o balanço que causa pânico nos passageiros de avião. Capítulo 1. Como o avião voa. Quando um avião entra numa área de turbulência, nossa viagem costuma ficar bem menos confortável do que viajar numa estrada cheia de buracos. Para entendermos por que ele chacoalha tanto nessa hora, precisamos antes entender como os aviões voam. A asa de um avião possui um formato fundamental para que o voo aconteça. Embaixo, ela é reta, mas em cima ela possui a forma semelhante a uma lombada torta, mais alta no começo e com uma rampa na parte de trás. Quando a asa corta o ar, ela o divide em duas partes. Uma segue por baixo da asa e a outra passa por cima dela. A que vai por cima encontra uma resistência maior no início, mas logo em seguida desliza pela rampa. Este caminho é mais longo do que o de baixo. Quando se observa o fluxo de ar em volta da asa de um avião voando, nota-se que, apesar do caminho maior, o ar que passa por cima chega ao final da asa ainda antes do que passa embaixo. Ou seja, a velocidade do ar em cima é maior do que a velocidade do ar embaixo. Pressão. Segundo a física tradicional, quanto maior a velocidade de um fluido, como o ar, por uma superfície, como a asa, menor é a pressão que ele exerce. Por causa disso, a pressão pelo ar embaixo da asa é maior do que a exercida em cima dela. Porque a velocidade do ar em cima é maior, a pressão é menor. E porque a velocidade do ar embaixo é menor, a pressão é maior. Essa diferença de pressão do ar nas diferentes partes da asa é que cria a sustentação, a força que joga o avião para cima. Quanto maior a velocidade do ar em relação à asa do avião, maior a diferença de pressão em cima e embaixo da asa, e maior, portanto, a sustentação do avião. Capítulo 2. O avião na turbulência. Agora que você entendeu como o avião voa, é hora de entender a turbulência. Numa atmosfera estável, a velocidade e a direção do vento são constantes. O piloto de um avião ajusta os seus comandos de acordo com estes parâmetros para colocar o avião em uma rota, com velocidade e altitudes constantes. O vento não para. Diversos fenômenos determinam o movimento do ar na atmosfera. A diferença de temperatura entre o mar e a terra, por exemplo, pode esquentar mais uma parte do ar e fazê-lo subir, enquanto outra mais fria desce. A fronteira entre essas duas massas de ar pode ser uma área de turbulência. Aqui pode ser visto a massa de ar subindo, aqui a massa de ar normal e aqui, entre uma e outra, a área de turbulência. A turbulência. Essa instabilidade do movimento do ar em uma parte da atmosfera é a turbulência propriamente dita. Nessa atmosfera instável, a velocidade e a direção do vento mudam constantemente no espaço e no tempo. O avião na turbulência. Quando o avião entra numa turbulência,
Sua força de sustentação também oscila. As mudanças abruptas de sustentação fazem o avião subir e descer repentinamente. Por isso sentimos ele chacoalhar. O efeito na asa. Quando a direção e a velocidade do vento mudam, o fluxo de ar em torno da asa também muda. Como na turbulência isso acontece muitas vezes em pouco tempo, o piloto não tem tempo de mudar a potência da turbina ou a posição dos flaps para compensar as mudanças de sustentação. Certo? Aqui estamos vendo um avião com turbulência. Agora vamos ver sem turbulência. Certo? Sem turbulência, o ar passa mais rápido em cima, mais devagar embaixo, não tem diferença alguma, e podemos ver que o avião vai certinho. Agora com turbulência de novo. Certo? Acontece a mesma coisa, o ar passa mais rápido em cima e mais devagar embaixo. Isso faz com que haja sustentação, porém, como o vento está oscilando o tempo todo, o avião chacoalha um pouquinho. Nada demais. Vamos ver agora os diversos tipos de turbulência possíveis. Turbulência de nuvens. Uma área muito comum de turbulência é o interior das nuvens, principalmente a do tipo cumulus-nimbus. A atmosfera dentro dessas nuvens é completamente instável, com correntes de ventos irregulares subindo em altas velocidades. Outro tipo de turbulência muito comum é a turbulência de montanhas. As montanhas oferecem um obstáculo físico à passagem do vento e criam uma área de turbulência ao redor delas. Quando um feixe de vento regular incide sobre elas, é refletido em várias direções. Quanto maior a velocidade do vento, maior a área em que o avião sentirá a perturbação deste vento. Também pode ocorrer turbulência ocasionada por outros aviões. Mesmo aviões grandes causam uma turbulência atrás de si, principalmente por causa do vórtex criado na ponta das asas, o turbilhão de ar causado na ponta das asas. Por causa disso, aviões pequenos que são mais sensíveis à turbulência não podem pousar logo após a chegada de um avião grande como um Boeing. O ar funciona como se fosse um fluido, e esses aviões grandes causam uma perturbação no ar. É como se fosse um lago em que se joga uma pedra e se vê aquelas ondulações na água. No caso aí, quem produz as ondulações, ou melhor, oscilações no ar, é o avião grande. Um outro tipo de turbulência menos comum é a turbulência causada pelo que é chamado de tesouras de vento. Esse é o tipo de turbulência que mais causa acidentes. É um vento frio que desce com a água da chuva e se reflete quando chega no chão. Ele aumenta subitamente a sustentação do avião quando o atinge. Se nessa hora o piloto retira a potência do motor, ele perde a sustentação de repente quando passa pela tesoura do vento, e sem tempo de recuperá-la por causa da baixa altitude, cai. Esse é o tipo mais raro de turbulência, pois acidentes de avião são muito raros. Como o avião enfrenta a turbulência? Flexibilidade para não quebrar. Para diminuir o efeito da turbulência, os aviões são construídos com estruturas flexíveis. A flexibilidade das asas, por exemplo, diminui bastante o impacto das alterações repentinas de sustentação,
e não as deixa quebrar em situações mais radicais. Os aviões mais modernos possuem um sensor que identifica a mudança de velocidade do vento e comanda a posição de um mini flap na ponta do flap principal, sem intervenção do piloto. Este flap compensa automaticamente as mudanças de sustentação e diminui o efeito de sobe e desce. Vamos ver agora como é que funciona a sustentação do avião com o flap e sem o flap, certo? Aqui nós estamos vendo o avião passando por uma turbulência com o flap sendo utilizado, esse mini flap. Observem que ele se mexe muito e o avião oscila pouco. Agora vamos parar este flap. Percebam que agora o flap está parado e o avião está oscilando muito, certo? Vamos voltar a usar o flap. Observem como ele se mexe e o avião fica mais constante, não oscila tanto. O que acontece com os passageiros dentro do avião durante a turbulência? Chacoalhando dentro do avião. Assim como vamos para frente quando um carro freia de repente, sentimos também empurrões com as mudanças de aceleração do avião. O avião chacoalha para todos os lados, para cima e para baixo. Isso é o efeito da inércia, que é a tendência de um corpo a manter seu movimento. Percebam aqui o bonequinho chacoalhando, indo para frente, para trás, etc. É bom lembrar que isso também acontece conosco ao andarmos de carro ou de ônibus por uma estrada esburacada. Quem nunca chacoalhou dentro de um ônibus ou de um carro? Isso também acontece dentro do avião. Como é a reação dos nossos órgãos enquanto nós estamos chacoalhando assim, seja num avião, seja num carro, num ônibus, enfim, qualquer meio de transporte? Dentro dos passageiros, os órgãos também sentem o efeito da inércia. Os órgãos mais pesados demoram mais para reagir ao movimento do que os mais leves. Como eles se mexem num ritmo diferente lá dentro, eles se empurram como se cada um quisesse tomar o lugar do outro. Podemos ver aqui nessa animação os órgãos do bonequinho chacoalhando. Uma situação desagradável. O empurra-empurra dos órgãos é percebido pelo cérebro como algo de errado nas tripas. A resposta do cérebro é a produção de adrenalina, um hormônio das situações de perigo. Um final inesperado. Um dos principais efeitos da adrenalina é estimular a contração muscular. Tensos, os músculos que envolvem os órgãos fazem eles diminuírem de volume. E se o estômago diminui muito, por exemplo, explica que está lá dentro e a pessoa pode ficar enjoada ou até vomitar. Tá? Então pode acontecer o que está acontecendo aqui com esse bonequinho. Certo? Isso pode acontecer um enjoo durante uma viagem, pode acontecer num avião, pode acontecer no carro, num ônibus, ou em qualquer situação de viagem que a gente às vezes fique oscilando ou chacoalhando, tá? Então ficamos por aqui. Essa animação é da revista Super Interessante, do site Mundo Estranho. E é isso.